Olá, saudações de paz para você que acompanha o nosso canal. Certo dia Jesus fez uma pesquisa de opinião com os discípulos, perguntando: quem dizem os homens que eu sou? Ante a resposta dos discípulos, diga-se de passagem, bem, digamos assim, eufóricos, Jesus restringe a pesquisa de opinião a um âmbito mais específico. Ele pergunta o seguinte: e vocês, quem dizem que eu sou? Você já parou para imaginar que ante a euforia de todos os discípulos para responder a primeira pergunta, na segunda pergunta somente Pedro respondeu? E Jesus esclarece a Pedro que, na verdade, mesmo a resposta não tendo partido dele próprio, mas sim por revelação de Deus, ainda assim pela manifestação dele, de Pedro, acerca dessa resposta de Jesus, a ele seria dada as chaves do reino dos céus. Você sabe que chaves são essas? Eu sou Júlio Rocha, você está no canal Verbo, Bíblia e Teologia e nós voltamos depois da vinheta. Não se esquece de se inscrever no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Para meditarmos sobre essa recompensa que Jesus deu a Pedro, precisamos entender, à luz das Escrituras, se essa recompensa ela é material ou espiritual. A Igreja Católica Romana, bem como a Igreja Ortodoxa e também os historiadores, acreditam ser aí o pontificado de Pedro, ou o papado de Pedro, sendo assim o Pedro primeiro Papa. Mas essa tradição ela cai facilmente pela própria tradição e também pela revelação bíblica. Eusébio de Cesareia, historiador cristão, que viveu de 263 a 340 depois de Cristo, escreveu em sua obra História Eclesiástica da seguinte maneira: Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia e na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim, chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu para sofrer. Depois do martírio de Paulo e Pedro, o primeiro a ser eleito para o episcopado da Igreja de Roma foi Lino. Ele é mencionado por Paulo quando escreve de Roma a Timóteo na despedida do final da carta. Dos restantes seguidores de Paulo, está provado que Crescente foi enviado por ele a Gália. E Lino, que é mencionado na segunda carta a Timóteo, indicando que ele se encontra com ele em Roma. Já foi demonstrado anteriormente que ele foi designado para o episcopado da Igreja de Roma, o primeiro depois de Pedro. No segundo ano do seu reinado, Lino, bispo da Igreja de Roma, depois de exercer o cargo durante 12 anos, transmite-o a Anacleto. Na leitura dessa obra citada, temos duas coisas a considerar. Primeiro, nada se diz de Pedro como bispo ou pontífice. Sempre vai ser citado Pedro junto com Paulo. E se fosse assim, Paulo também deveria ser considerado o primeiro Papa junto com Pedro. Na realidade, Pedro ele chega a Roma no fim da sua vida e não durante o seu ministério. Logo, no próprio livro, a interpretação de Pedro como Papa ou não está em aberto. No entanto, as Escrituras o apresentam como apóstolo, que é o fundamento da igreja, conforme Efésios capítulo 2, verso 30. Em segundo lugar, pontificado, segundo o próprio Eusébio, tem mais de um significado no seu livro História Eclesiástica e também na tradição daquela época. Em primeiro lugar, podia simbolizar o clérigo judaico da sinagoga, podia simbolizar o próprio imperador, simbolizava também Deus, que ele chama de pontífice do universo, e também a Jesus Cristo, a quem ele chama de sumo pontífice. Logo, parece-nos que a imprecação do pontificado de Pedro, nesse caso, parece-nos forçoso, até mesmo na própria tradição. Certamente não se tinha muito acesso à informação na história primeva da igreja. Isso é compreensível. No entanto, a progressividade da revelação que chegou até nós nos permite observar que, ao contrário do que afirma a tradição, as Escrituras deixam claro que Pedro e Paulo não foram os fundadores da Igreja de Roma. Vamos aos textos. Atos capítulo 2, versos 8, 9 e 10, relata-nos a presença de forasteiros romanos em Jerusalém no dia de Pentecostes. Se eles eram forasteiros, logicamente foi por um decreto e eles voltariam para lá novamente. Atos capítulo 18, versos 1 e 2, relata-nos que antes de Paulo e Pedro chegarem a Roma,
Em Corinto havia um casal de crentes que vieram exatamente de lá, de Roma. E se eram crentes em Roma, é porque havia igreja em Roma. Já em 1 Pedro capítulo 5, verso 1, Pedro nunca se colocou à frente da igreja, num cargo de liderança. Ao contrário, ele se colocou como co-presbítero juntamente com os presbíteros. Visto que o ponto-chave da promessa de Jesus a Pedro não é material e não centra-se em Pedro, vamos passar então à esfera da revelação espiritual da promessa ou da profecia de Jesus. Você vai notar que no texto em apreço há uma conexão entre termos que revelam a profundidade espiritual da revelação de Jesus a Pedro. As expressões são: primeiro, não foi carne e sangue que te revelou. Segundo, esta pedra, Jesus usando um pronome demonstrativo de primeira pessoa para falar de si mesmo. Minha igreja e reino. A conexão dessas quatro expressões gera, logo no contexto imediato, um elo de ligação com o termo chaves, que nós vamos passar a meditar ou analisar a partir de agora. Assim, ao analisarmos o termo grego kleis ou chaves, nós encontraremos um significado que pode ser substantivo, ou seja, aspecto físico, chave mesmo, ou um aspecto metafórico, para relatar a autoridade. Se formos ao seu emprego nas Escrituras, encontraremos a aplicação direta relacionada com a autoridade para abrir e fechar. Vamos ver os textos. Apocalipse capítulo 1, verso 18, fala sobre o poder de abrir e fechar. Apocalipse 3 e 7, citando Isaías 22 e 22, fala daquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 9, verso 1, fala sobre abrir, com relação ao poço do abismo, no quinto selo. Apocalipse capítulo 20, verso 1, fala sobre fechar, trancar, referindo-se à prisão de Satanás. Já em Lucas, capítulo 11, verso 52, essa expressão também é usada com os doutores da lei, que tinham a chave, mas não usavam, nem abriam, nem fechavam, e nem prestavam para ninguém abrir ou fechar. Se formos aplicar de uma forma prática todos os termos até então extraídos, os quatro termos mais o termo chaves, nós temos uma combinação que gira em torno mais ou menos da seguinte afirmação: chaves para uso no reino, cujo representante é a igreja, cujo dono da igreja é Jesus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algo ainda mais abrangente, de que ali em Cesareia de Filipe, Pedro não estava falando por si mesmo, mas estava representando os demais discípulos e também toda a igreja de Jesus Cristo de todos os tempos, que está debaixo da mesma autoridade, porque está fundamentada na mesma pedra. Isso fica evidente quando observamos as seguintes referências bíblicas. Mateus capítulo 18, verso 16 e 18, fala da mesma delegação, mas não somente a Pedro, e sim a todos os discípulos. João capítulo 20, verso 23, temos uma nova delegação, dessa vez não só a Pedro, mas a todos os discípulos. Também Lucas 10 e 19, há uma delegação não só a Pedro, mas a todos os discípulos. Fica assim claro que a Bíblia referenda substancialmente na história da igreja primitiva o uso dessas chaves para o bem comum, para o uso coletivo da igreja e não da pessoa. Dessa forma, para responder à pergunta tema do vídeo, nós precisamos usar os elementos extraídos e a análise feita, aplicando-a ao contexto posterior da história da igreja. Assim, encontraremos no próprio livro de Atos, após a ascensão de Jesus, muito especificamente no dia de Pentecostes, a chave sendo entregue a Pedro para a abertura do Evangelho, da porta do Evangelho do Reino, da graça de Deus, para os judeus, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele também abrindo a porta do Evangelho para os gentios, na casa de Cornélio, quando vemos que da casa de Cornélio um anjo o orienta a buscar Pedro para lhes falar do Evangelho. Assim, as chaves do reino que Pedro recebeu são a chave de acesso para todos quantos creem em Jesus, tanto judeus quanto gentios. Mesmo Pedro tendo sido considerado o apóstolo dos judeus, como Paulo
afirma lá em Gálatas capítulo 2, coube a ele o privilégio também de abrir as portas ao Evangelho para nós gentios. Eu termino esse vídeo dizendo que se hoje somos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, é porque um dia um homem foi usado pelo Espírito Santo para responder um questionamento e receber uma promessa e ter o privilégio de abrir as portas ao Evangelho para os gentios. Você gostou desse vídeo? Ajude-nos a divulgar o canal. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.